Prédicas excelentes são pregadas por pessoas que sabem que são simples instrumentos. E eu repito, sem o Senhor, nós nada somos. Prédicas excelentes têm uma consideração especial ao ouvinte. Também mencionei isso, que sem atenção não há pregação. E mais uma vez, confortamos os perturbados e perturbamos os confortados. Isso faz a diferença, não é? Tem linguagem clara e objetiva, estão conectadas com o todo do culto. Às vezes a congregação canta vários hinos em linhas completamente diferentes. Vem o pregador, traz a mensagem dele que não tinha nada a ver com os cânticos não tinham nada a ver com a mensagem. E às vezes até depois ainda apresentam um dramazinho, alguma coisa. Ou então vem uma daquelas irmãs lá, ou irmãos que gostam muito de recitar poesia, né? Lamentavelmente a poesia está saindo do culto, mas precisava voltar. Mas levanta aquela irmãzinha, vai lá na frente e quem me beijou? Mário Barreto França. Não tem nada. É até bonito esse poema. Grandão, né? Como os poemas do Mário Barreto França. Mas não tem nada a ver. Então, você sai dali com 1000 estímulos bombardeando a sua mente. Nós precisamos conectar as diferentes partes do culto e de um modo muito especial a mensagem. Prédicas excelentes têm começo, meio e fim, um assunto claro e um tempo certo para findar, um tempo certo para começar e um tempo certo para findar, né? Não me perguntem quanto tempo não, porque eu não vou dizer. Tem um objetivo e o pregador se mantém firme em alcançá-lo. Então, você está pregando de acordo com o texto, com as necessidades dos ouvintes, é um sermão evangelístico, ou é devocional, ou é pastoral, ou é ético, ou é consagratório e assim por diante. Tem apelo sem agressividade. Não há lugar para isso. Sem ameaças, sem atemorizações, apelo sem apelação. Agora vamos para os músicos. Quando é que a música é ineficiente? Quando o músico tem arte sem vida. Salmo 147, 7. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Façam música para o nosso Deus. Por que é que João Alexandre, Paulo, Logos, e o João e sua banda, e esses cantores que levam o Senhor a sério, que têm um ministério... Obrigado. Então, por que é que esse pessoal, quando eles cantam, mexem com a gente? Quantas vezes eu choro ouvindo a música desse pessoal? É porque eles sabem que estão fazendo música para Deus. Eu acho que outro nenhum propósito faria com que esse pessoal faça o que faz. Orem pelo Paulo, pela esposa dele, que está se recuperando, mas ainda precisa muito das nossas orações. Eu não sei se eu ficaria 1 mês e meio, se eu teria essa força. Deus te abençoe, Paulo. Deus te abençoe, continue abençoando de um modo muito, muito especial. Então, é arte, mas antes da arte, a vida. O Senhor nos toca, o Senhor nos redime, o Senhor nos regenera e nós cantamos essa mensagem. A música é ineficiente quando o artista ofusca o arauto. Esse binômio é muito importante. Pregador também é artista e arauto. O músico mais ainda, porque ele está lidando com essa arte que é a música. O que é indispensável é a presença de Jesus. E mais uma vez aquela passagem que já lemos, né? João 15, 5, sem mim nada podemos fazer. A música é ineficiente quando a apresentação sufoca a adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Buscando a excelência, precisamos evitar hinos e cânticos que, apesar de entoados em várias igrejas, seriam reprovados no mais brando controle de qualidade. Vocês já pensaram isso? O Saião ontem mencionou isso. Então vamos olhar para a qualidade dos nossos hinos, dos nossos cânticos, né? E eu não estou falando simplesmente dos cânticos contemporâneos, não. No velho cantor cristão, por exemplo, e o Saião mencionou ontem isso, tem algumas coisas sem sentido, né? Aquele passarinhos, belas flores querem me encantar, ó vão terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. Eu ouvi isso a vida inteira, né? Mas talvez há uns 2 anos, não sei exatamente quanto, eu ouvi num funeral e aquilo ali me chocou. Tadinho do passarinho, o que é que ele tem para ser comparado, né? O João já olha o passarinho por uma outra dimensão, a obra do Senhor, Deus criando. E isso é importante. Precisamos evitar a disputa por privilégios entre a música e outros programas do culto. A preocupação em determinar quem ocupa mais tempo no culto desaparece quando o tempo do culto será distribuído, e o tempo do culto será distribuído de modo que o seu propósito seja alcançado. Infelizmente, o oba-oba tomou conta de muitos cultos. Novas músicas são apresentadas que, pela falta de qualidade, tornam o louvor inconsistente. Se a música que cantamos não tiver a consistência capaz de comunicar os desígnios de Deus, não vale a pena cantarmos. Ou seja, Deus está me falando, isso também é válido para a pregação. Buscamos a excelência colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Isso todos nós sabemos. Preocupando-nos mais com a qualidade do que com a idade das músicas. Mencionamos isso ontem ali na mesa redonda, que de redonda não tem nada. Visando a pregação e não a exibição. E quando eu digo a pregação, eu estou falando para músicos e falando para pregadores. Porque cantando ou falando, nós devemos pregar. E até sem palavras, nós devemos pregar. Então, visando a pregação e não a exibição, a contrição e não o embalo. Meus irmãos, nós estamos vivendo muito nessa onda do embalo. Mas parece que nós estamos realmente na época do embalo. E nós somos brasileiros, temos aí uma boa dosagem no sangue de índio, né? Assim, é para a gente se comportar como brasileiro mesmo. Mas precisamos cuidado para que esse embalo não sufoque a contrição, ou seja, a nossa capacidade de guardar silêncio. Ó. Algumas vezes, a nossa melhor atitude, em termos de culto, é o silêncio. Quando mesmo utilizando o fortíssimo, não nos esquecemos do pianíssimo. Isso para o pessoal pensar que eu sei música, não é? Quando sabemos que, por maior que seja a nossa arte, somos ajudantes do artista supremo. E deixamos que ele nos molde a cada dia. Assim, por mais que digam que sabemos, nós vamos ouvir muito isso. Ah, que coisa, foi maravilhoso, né? Então, por mais que digam que sabemos, o que sabemos é que temos muito a aprender a cada dia. Quando o nosso alvo é a glória do Senhor, então aí nós alcançamos a excelência. Música excelente nasce no relacionamento, no reconhecimento de que a palavra é o centro e acontece como veículo para a compreensão da palavra. Sua presença promove a harmonia e não o desentendimento. Ah, os músicos estão brigando. Cuidado com essa música. Cuidado com essa atitude dos músicos. Músicos que vivem brigando não servem para cantar na igreja. Por mais que cante bonito, vai cantar lá fora. Convertam-se. Reconciliem-se entre si. E então estaremos uníssonos na adoração ao Senhor. É pena que o nosso tempo é muito curto
não dá para entrar num assunto aqui que é de grande importância. A questão do relacionamento entre músicos e a liderança da igreja, principalmente a tensão entre os dirigentes de louvor, os ministros de música e os pastores. Há uma quebra de braço e isso não pode acontecer. Nós somos servos do Senhor e precisamos nos submeter a Ele. 40 anos de ministério, 30 anos pastoreando igrejas. Eu nunca tive, aliás, 43 anos de ministério. Eu nunca tive problema com o ministro de música. Porque nós sempre cultivamos uma amizade muito grande. Eu ouvi de um ministro de música uma vez ele dizer assim, que o cara é muito bom. Ele não era muito bom, ele é muito bom. É simplesmente o Ralph Manuel, um dos nomes aí muito conhecido como compositor, missionário norte-americano, um dos meus maiores amigos. E ele me disse uma vez assim, Gilton, é difícil trabalhar com você, mas eu gosto. Por que ele gostava? Porque eu não falava para ninguém. Sentava com ele, orávamos juntos. Saíamos para almoçar, como eu fiz com todos os outros que trabalharam comigo, e conversar. Isso, na realidade, é muito importante. A música promove a harmonia e não o desentendimento. Mas é preciso que a igreja compreenda isso, é preciso que o pastor compreenda isso. A música excelente acontece dentro da missão da igreja, alcançar os perdidos e edificar os salvos. A utilização dos hinos acontece pela qualidade, nunca pela contemporaneidade, que eu já falei. São reprovados os hinos com letras sem sentido, mensagens que nada comunicam ou fogem do ensino e doutrinas bíblicos. Acontece dentro da missão da igreja. Outra vez aqui, a mesma coisa. Alcançar os perdidos e edificar os salvos. Sermão segmentado, o pregador pode até tomar um dos sermões que ele já tem. Eu tenho aqui um determinado sermão sobre um assunto. Será que eu tenho hinos nessa linha, nessa área, que vão se encaixar aqui? E também ter o cuidado para, na realidade, o sermão ser segmentado e não fragmentado, né? Porque senão vai a mensagem de um segmento, de um tópico, vai para um lado, o cântico vai para outro lado, e o que você tem que fazer, na realidade, é unir. São partes ajustáveis. E o pregador precisa ter a habilidade de trabalhar isso aí. É claro, é óbvio, que numa primeira experiência você pode se sentir não muito bem. Puxa vida, é algo bem estranho. Mas cada vez que a gente vai tentando fazer, vai melhorando. Eu não havia necessariamente planejado escrever um livro sobre isso aí, mas eu passei 3 meses nos Estados Unidos, em 1991, no século passado, né? Fazendo uma pesquisa para aprofundamento da minha tese de doutorado. E um dos professores com quem eu tive contato, ele me falou assim, que ele pegava e trazia hinos para dentro do sermão. Ele até me mostrou um modelo baseado em José do Egito. E eu achei interessante. Deve ser bem legal, eu fiquei pensando, né? Deve ser bem legal você... Como eu já era pastor da mesma igreja há alguns anos, eu fiquei 16 anos nessa igreja, eu digo, bem, vou testar, eles não vão me mandar embora só por causa de uma experiência frustrada. Eu vou testar. E orei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda e tal. E preparei uma mensagem, coloquei os hinos dentro e preguei aquela mensagem. Depois do culto, algumas das pessoas mais críticas da igreja me procuraram para dizer, pastor, eu gostei. O que importa, assim, que a mensagem teve uma boa receptividade. A mensagem falou ao coração delas. E nas próximas semanas, alguns desses ficaram até mais íntimos comigo e vieram, pastor, quando é que nós vamos ter um outro sermão daqueles? Eu digo, estão querendo, né? Mas você não pode, pelo menos não deve, tentar pregar um sermão segmentado todo o culto, porque a gente come estrogonofe de camarão, ou lagosta ao termidor, assim, uma vez na nossa dieta, né?
Às vezes uma vez na vida e outra na morte. O sermão segmentado não vai a tanto, não. Mas o que você come diariamente, digamos, é aquilo que nós chamamos de feijão, arroz, uma salada e um bom e suculento bife, ou carne bovina, ou frango, ou peixe, seja o que for. Então, você se alimenta disso aí. Aquela comida é o trivial que alimenta. E é a esse trivial que eu chamo de sermão expositivo. Então, você precisa trabalhar bem esse alimento chamado sermão expositivo para, a partir dele, chegar às novas formas sermônicas. E entre elas está, então, o chamado sermão segmentado, que faz o pregador e o músico interagirem em uma só atividade. Essa é uma grande vantagem. O pastor vai se sentir um pouco músico e o músico vai se sentir um pouco pregador. É uma atividade, muitas vezes, para ser feita a 4 mãos. Então, você vai sentar com o músico, vai dizer que músicas acha que dá certo aqui e tal. Você vai disponibilizar o seu esboço para o músico e há uma grande interação. Se nada valesse, só isso aí já seria bastante interessante, né? Porque torna a ambos arautos e artistas com essa oportunidade e privilégio de servirem juntos para o louvor da glória de Deus. Então, tanto a pregação quanto a música lançam mão de palavras e símbolos para tornar possível a comunicação do verbo da vida. Através do púlpito, Deus fala. Vidas são atraídas a Cristo, somos desafiados, edificados, confortados, 2 vezes confortados, né? É muito conforto. E encorajados. De igual modo, Deus fala através da música. Enquanto cantamos, além de partilhar a nossa fé, recebemos desafio, edificação, conforto e encorajamento. Tanto que, se nós formos colocar o propósito dos hinos e o propósito das mensagens, nós estamos trabalhando os mesmos propósitos. Estamos trabalhando numa linha devocional, ou numa linha evangelística, ou numa linha consagratória, ou numa linha de conforto, assim por diante. Então, Deus fala através da música, enquanto cantamos, além de partilhar nossa fé, recebemos desafio, edificação, conforto e encorajamento. E a nossa participação nos hinos congregacionais permite a interação que dá completitude à adoração coletiva. Cantando, participamos, e participando, passamos de espectadores a adoradores. Então, trabalhar aqui um modelo bem rápido, eu não vou pregar para vocês, até porque o tempo não dá, e porque eu preciso estar explicando alguns detalhes, e fica mais fácil assim. O título desse sermão é Diante da Glória do Senhor. Diante da Glória do Senhor. O texto é em Êxodo 3, de 1 a 5. A sarça ardente, né? Um texto bem conhecido. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Maravilhoso texto da palavra de Deus, né? Fiquem certos que a parte mais importante do culto é a palavra. A leitura da palavra nas suas mais diferentes formas. Inclusive, por que não? Em forma de jogral. Algumas vezes para variar. Então, essa mensagem diante da glória do Senhor, sendo um sermão segmentado, nós podemos fazer algo que eu não sou muito favorável a que se faça. Eu não gosto muito quando a leitura é separada por um cântico. A não ser que esse cântico seja a expressão da leitura daquilo que vai ser pregado. Senão cria um hiato, cria uma separação. Então, se você leu a palavra, você deve pregar. Mas algumas igrejas têm essa tradição. Então, vamos
procurar uma música que dê certo. No caso aqui, essa música entrou exatamente por isso. Vocês observem, diante da glória do Senhor, e a música, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Tudo deve estar bem preparado, não deve ter avisos, não deve ter chamada. Vamos cantar. Tá, ali, aparece na hora, a congregação já está pronta. Aí o Bruninho, o nosso organista, o nosso tecladista e pianista, os músicos, a equipe toda vai estar apta, vai estar preparada ali. E geralmente quando eu vou pregar um sermão segmentado, eu me reúno com a equipe, eu oro com eles, e todo mundo sai dali com aquele senso: eu sou pregador. Então, não tem esse negócio, eu sou músico, eu sou pregador. Eu sou pregador, eu sou músico, e a congregação também vai sentir que está participando. Então, terminada a leitura, a congregação imediatamente canta, o regente já está aqui, já rege. Eu posso me sentar aqui rapidinho, porque depois também eu já volto aqui, sem quebra, sem qualquer hiato. Vocês conhecem esse cântico, não conhecem? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Também está meio em desuso, que já está velhinho, né? É uma pena, é uma pena. Mas vamos em frente. Então, depois de cantado esse hino ineto, eu entro com a pergunta: o que significa ver a glória do Senhor? Ver a glória do Senhor é sentir de perto a realidade da presença de Deus. Aí entra a pergunta: tem sido assim na sua vida? Aí entro no texto: Moisés teve visões da glória de Deus. A glória de Deus é vista por todos quantos o buscam pela fé. Aí vem o primeiro movimento. Diante da glória do Senhor, contemplamos belezas indescritíveis. Então, depois de falar sobre esse ponto, as belezas indescritíveis, imediatamente a congregação vai cantar também um outro cântico aí, bem veinho, né? Jesus em tua presença. Eu acho que alguns nem se lembram mais, né, que ele existe. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Então, quando termina esse cântico, o pregador vem e prossegue na sua mensagem. Ele pode reenfatizar a letra. Nós estamos na presença do Senhor. E na presença dEle, nós contemplamos a glória do Senhor. Nós estamos diante da glória do Senhor. E diante dessa glória, nós encontramos... me perdi. Tem um slide fora de lugar, depois eu volto para ele, tá, gente? Me perdoe. Diante da glória do Senhor, nós encontramos maravilhas inexplicáveis. Então, belezas indescritíveis, maravilhas inexplicáveis. Aí, o ponto é que a sarça, ela não se queima. Moisés quis saber porquê do fenômeno, e aí vai, tal. Quantas maravilhas vivemos? Às vezes não dá para explicar, nem podemos compreender. Não dá para universalizar. É algo particular, mas estamos experimentando tais maravilhas. Aí entra um velho hino do cantor cristão, tem muito batista aqui, né? Somos na igreja batista, que diz: no céu, na terra, que maravilhas. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre maior. Foi até hoje, daqui para sempre, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro e nossa fonte de excelso prazer. Então, ato contínuo, a igreja terminou de cantar, diante da glória do Senhor, nós conhecemos realidades inacessíveis. Aí trabalha essa questão das realidades inacessíveis. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés quis se aproximar.
ver de perto. Mas teve que ficar distante. Realidades inacessíveis exigem reverência. Realidades inacessíveis exigem paciência e espera. Moisés ficou em silêncio, diante da sarça, até que Deus lhe falou. Aí por aí eu vou trabalhar um pouquinho com o profeta Jeremias disse, que é bom ficar em silêncio, bom esperar em silêncio a salvação do Senhor e tal. Devemos nos lembrar que o nosso acesso à glória de Deus é através de Jesus Cristo. Deus está presente. Deus está presente. E é essa a realidade que nós cantamos, porque nós temos a certeza que Ele está aqui. Aí esse cântico, sim, com certeza, meu Senhor está aqui, pois eu sinto a sua graça, o seu poder. Refletida em cada face aqui, sua glória, posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor está aqui. Aí daqui, além das belezas do momento, diante da glória do Senhor, recebemos bênçãos inigualáveis. É o próximo tópico. Além das belezas do momento, estavam as bênçãos para Moisés. Aí vem toda a questão da chamada de Deus a Moisés, os desafios que Deus fez a Moisés. E lembrando isso, que na presença do Senhor, nós recebemos bênçãos. E a bênção maior é exatamente o fato de estarmos diante dele, né? E aí, bênçãos inigualáveis e por tudo que tens feito. Então, esse cântico aí é entoado e a mensagem é terminada exatamente nesse espírito. Sei que voei e gostaria simplesmente de compartilhar com vocês essa página. Qual é o segredo para a música, a pregação? Qual é o segredo para melhorarmos tudo isso? É Paulo quem nos dá a fórmula. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.